Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta iniciativa apresentada pelo Bloco de Esquerda merece a nossa concordância em termos gerais. E merece a nossa concordância porque ela corresponde ao cumprimento daquele que é o imperativo constitucional. Ou seja, diz a Constituição Portuguesa, no seu artigo 15º, que os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português. E refere o número 2 deste mesmo artigo, que se excetuam do disposto no número anterior os direitos políticos, o exercício das funções públicas que não tenham caráter predominantemente técnico e os direitos e deveres reservados pela Constituição e pela lei exclusivamente aos cidadãos portugueses. Ou seja, não há nenhuma razão, nem do ponto de vista do respeito pela dignidade do ser humano, que é um princípio fundamental da nossa ordem jurídico-constitucional, nem relativamente ao estatuto constitucional e legal dos estrangeiros, que deva fazer com que os cidadãos estrangeiros residentes a Portugal não tenham direito às prestações sociais que são atribuídas aos cidadãos portugueses. Não há nenhuma razão para isso. Não é aceitável que qualquer Estado, e neste caso o Estado português, diga aos cidadãos estrangeiros: vocês estão cá, trabalham, pagam os vossos impostos, fazem os vossos descontos, mas depois, relativamente a prestações sociais, aí mais devagar, porque as prestações sociais devem ser reservadas aos cidadãos portugueses. Isto não é aceitável. Não é aceitável. E não nos venham falar de demagogia, por defender direitos e deveres iguais para os estrangeiros, senão nós somos obrigados a chamar xenofobia a quem defende exatamente o contrário. E, portanto, esse é o imperativo constitucional. Seguramente que há aspectos que possam carecer de algum aperfeiçoamento na generalidade, relativamente a poder acautelar situações que possam ser indesejáveis na aplicação deste regime. Agora, a questão da consagração da igualdade de direitos e da igualdade de deveres entre os cidadãos portugueses, exceptuando aquilo que a Constituição muito bem exceptua, mas a consagração legal em todos os domínios desta igualdade de direitos e deveres deve ser um princípio a que o Estado de Direito não pode fugir, tanto mais que Portugal tem as responsabilidades que todos conhecemos relativamente aos milhões de cidadãos portugueses que vivem em outros países e que nós exigimos, e muito bem, que os cidadãos portugueses sejam tratados nos países de acolhimento com a dignidade que merecem. E, portanto, nós não podemos defender que haja um tratamento de igualdade relativamente aos cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro e negarmos igual regime aos cidadãos estrangeiros que vivem em Portugal. E, nesse sentido, nós votaremos favoravelmente a esta iniciativa legislativa.